Salve comunidade, tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui para eu poder fazer um comentário um pouco mais aprofundado da questão que a gente levantou na comunidade, né? Sobre a vida intelectual, sobre o feitiço da vida intelectual, e sobre o novo livro aí que está circulando no mercado, né? Contra a vida intelectual, se não me engano é esse título. Não vou fazer um comentário sobre o livro porque eu não li, né? Mas agradeço até a referência ao livro porque vendo os vídeos que o Jamerson colocou aqui na comunidade eu fui conhecer o livro, né? E aí eu vou comprar até o livro para poder lê-lo. Mas assim, eu posso fazer um comentário sobre o fenômeno que trata o livro e que é tratado nos dois vídeos que foram postos aqui, né? Porque é um fenômeno que é de domínio público, né? Qualquer pessoa com um pouco com um olhar um pouquinho mais aguçado, né? Para a realidade em volta, ela consegue perceber isso. Então assim, para quem não viu os vídeos, né, o teor do livro, ele fala sobre esse fenômeno que está acontecendo no Brasil de um certo feitiço à vida intelectual. Todo mundo quer parecer um intelectual, todo mundo quer iniciar uma vida intelectual e essas pessoas elas acabam caindo no conto do vigário, né, e de certa maneira, né, ela acaba, né, comprando algumas fórmulas prontas, alguns cursos aí, mas assim, tipo assim, é bem complicado esse tema, porque a gente vai acabar parecendo estar se contradizendo, né, a gente fala assim, pô, mas é ruim ter muitos livros em casa? Eu, por exemplo, tenho uma certa quantidade de livros aqui, né, me orgulho deles, mas eu tenho um compromisso de comprar livro que eu vou ler, né? Lógico que a gente acaba comprando mais livros do que a nossa capacidade de leitura, isso é natural, mas dos meus livros que eu comprei, 70, 80% eu li, né? Então, e já fiz diversos cursos, assisti diversas aulas, especialmente do professor Olavo de Carvalho, mas assisti outras aulas em outros cursos, e, e aí a gente acaba parecendo estar caindo em uma contradição. Não é ruim ter livros em casa e também não é ruim fazer cursos. Porque às vezes você está fazendo um curso, a pessoa tem muito conhecimento para transmitir e ela vai te dar uma visão geral ali, né, do assunto e tudo mais, que você tem algum interesse de iniciar um estudo sobre aquele assunto, né? Não há problema nisso. O grande problema é o seguinte, pô, que as pessoas hoje em dia, né, ela quer parecer ser, ela não quer ser, ela quer parecer ser. Compra livro não para ler, ou lê o livro não para que aquele livro te agregue alguma coisa, né? Ela lê livro às vezes só para dizer que leu, passa pelo livro correndo. Tem livros que é mais fácil de ler, tem outros livros que são mais difíceis. E a pessoa lê e o livro não reverbera nela nada, pô, entende? Ler por ler. E quando lê, né? Muitas das vezes a pessoa compra muitos livros e não lê. Tá lá no estante cheio. Quem não já viu aí, tem um vídeo, pô, acho que de um advogado, um juiz, né, que ele tinha uma estante falsa de livros. Isso até vende, né, por aí, uma estante falsa de livros, pô, para parecer um intelectual, porque o brasileiro, ele é dado a isso, pô. Ele é dado aos aspectos externos da vida de estudos, né? Então o brasileiro ele gosta de parecer, ele não gosta de ser. Então, e aí entra um problema aqui, porque assim, a gente está falando do brasileiro. O brasileiro, eu estou falando, né? O brasileiro é dado aos aspectos externos da vida intelectual. Aí, só que eu preciso lembrar do seguinte, pô, eu sou brasileiro, entende? E eu não posso partir da premissa de que eu sou um milagre da natureza. Então, se eu sou brasileiro e o brasileiro tem esse problema, eu estou suscetível a isso também, pô. Então eu preciso me policiar o tempo todo. Por quê? Porque eu sou brasileiro. O brasileiro tem esse problema. Eu costumo falar, uma vez estava conversando com um amigo, dito teólogo, né? E aí eu identifiquei que o cara não sabia ler, pô. Mas né, ler não é apenas juntar letras, sílabas, palavras e entender ali alguma coisa. Saber ler de forma intelectual é totalmente diferente, pô, do que ler para ler uma receita de bolo ou o letreiro do ônibus. São coisas
totalmente diferente. Um intelectual tem uma maneira correta, uma postura correta de leitura. Então, e o brasileiro, aí eu falava com ele, eu falava, cara, apenas 8% do brasileiro é proficiente em língua portuguesa. Né? Então 92% do brasileiro não sabe ler. E eu não posso. Aí eu pego essa informação, eu não posso também, né? Eu falava com ele, né? Mas eu já tinha feito esse exercício comigo, né? Eu falei, cara, eu sou brasileiro. Eu passei por esse sistema educacional brasileiro que todo mundo fala que é ruim. Todo mundo fala que é ruim, é unânime. Ninguém gosta do sistema educacional brasileiro. E os rankings internacionais estão aí para provar a nossa percepção. E aí eu fiz esse exercício, né? Eu falei, cara, o sistema educacional brasileiro é ruim, isso está provado. Isso é unânime, está provado. E eu passei pelo sistema educacional brasileiro. Então, cara, eu não posso imaginar que eu sou um milagre, pô. Se eu passei pelo sistema educacional brasileiro, que é ruim, eu com certeza trouxe comigo mazelas, pô, na minha educação básica. Então, quando eu comecei a pensar em ter uma vida intelectual, uma vida de estudos, assim, não quando eu comecei a pensar, né? Mas assim, no início ali, né? Eu me deparei com isso aí, com essa questão. Eu falei, cara, então eu tenho que olhar melhor para isso aqui. Para minha educação básica, pô. Então, assim, e aí eu venho tentando corrigir. Eu identifiquei que eu tinha problemas na minha educação básica, e aí eu venho tentando corrigi-los ao longo dessa caminhada. Lógico que eu não consigo parar minha vida para focar 100% nessas correções, mas eu tenho que dedicar um pouco do meu tempo nessas correções desses problemas. Por quê? Porque eu sou brasileiro, passei por esse sistema educacional, eu sei que eu tenho um problema, eu não sou um milagre. Então a gente tem que partir dessa premissa. Eu não sou um milagre. Então o brasileiro tem esse problema de ser afeito aos aspectos externos da vida intelectual. Então eu tenho que me policiar. E a partir daí eu tenho que também parar de... E aí outra coisa que é do brasileiro, pô. O brasileiro quer atalho, pô. O brasileiro quer pegar atalho, não tem jeito, pô. Uma vida de estudos, pô, leva anos, décadas. Pô, Platão passou 18 anos, se eu não me engano, na escola de Aristóteles, e ele, até que ele fosse falar alguma coisa, pô. Platão passou 18 anos, até ele falar alguma coisa, dos 20 ao 38, se eu não me engano. Então, assim, leva tempo, demora, é um processo lento. Às vezes tu vai demorar 5 anos dedicando-se a uma vida de estudo para você começar a entender um assunto. Pô. Então, não tem como tu fazer um cursozinho ali de 12 aulas, sei lá, e achar que aquilo ali vai resolver a tua vida. Demora tempo. Falo por experiência própria, demorei pelo menos 5 anos para começar a entender um assunto que era do meu interesse. Pô. Então, se eu for abarcar aqui todo o que é uma vida intelectual, toda a gama de conhecimento, de informação que tem, cara, é papo de 20, 30 anos. Então, assim, você precisa ter calma. Para quem está começando, para quem está querendo entender alguma coisa, é ter calma, realmente. E não tem segredo, pô. É sentar e estudar. E aí, como eu falei, às vezes a gente cai em contradição. É errado ter livros? Não, pô. É errado comprar livros? Não. Isso caracteriza em mim um certo fetiche por uma vida intelectual? Não. Não necessariamente, pô. Fazer curso é errado? Não, pô. Você X, sei lá, 500 horas de aula, sei lá, 300, 500 horas de aula de cursos aí mais variados. Agora o problema é que hoje tem realmente esse fenômeno e aí você vai encontrar um picareta, pô. E aí quando, minha avó dizia, quando um esperto e um bobo, todo dia levanta da cama um esperto e um bobo, quando os dois se encontram, o esperto sai feliz, pô. E o que esse pessoal tá vendendo? Vendendo autoajuda, pô. Então, o que eu posso aconselhar, né, dentro da minha perspectiva, como iniciar a vida intelectual? Eu concordo com o Flávio, tá em um desses vídeos. Pô, é sentar e ler. Primeiro, o que você quer aprender? Pô? Porque tem algo que é caro, pô, a você. Tem um assunto que é caro que não necessariamente é universal.
E aí a Bruna Torlai também comentou, e eu concordo com ela, de que não existe não existe uma fórmula para todo mundo. Você pode ter uma vida intelectual, né, completamente diferente da minha. A tua trajetória pode ser completamente diferente da minha trajetória de vida intelectual. Por quê? Porque eu tenho outros interesses que você não tem, pô. Eu tenho um interesse muito grande por estudar comunismo. Então, a minha via mestra é estudar o movimento comunista. Então, a partir do movimento comunista, eu vou permeando em outros assuntos. Filosoficamente falando, né, no campo mais filosófico, eu tenho interesse por beleza, né, para estudar a ideia de beleza e tudo mais. Então, assim, a partir desses meus interesses pessoais, eu crio uma trajetória que não é que pode ser, a chance de ser completamente diferente da sua é imensa, pô. E não está errado. Então a gente pode termos vidas intelectuais com uma trajetória completamente diferente uma da outra, mas uma não anula a outra. Talvez por pendor e, lógico, capacidade também, né? Que cada um tem uma capacidade intelectiva diferente da outra. O caminho que eu percorro, ele pode me levar mais longe ou menos longe, mas um caminho não anula o outro. Então, o conselho que eu dou assim, aí falou, mas ficar indo de livro em livro é perigoso, vou te falar. Quando eu comecei a estudar era mais complicado, tinha menos gente sugerindo livros, né? Então eu lembro que no início eu li muita porcaria, pô, muita porcaria. Mas depois, com o processo, eu fui aprendendo a ler, ao que ler, né? O que eu tenho que ler? E vou te falar assim, a melhor dica que eu posso dar para saber o que ler, quais livros ler, é o seguinte: pega um livro que seja do teu interesse, né? E aí você fala assim, cara, esse assunto é do meu interesse, esse aqui é um livro que é referência ao assunto. Com certeza esse livro tem notas de rodapé, ele tem citações de outros livros. E aí uma coisa vai levando a outra. Então, às vezes tu vai pegar uma autoridade no assunto e ele vai citar algum livro. E aí você anota, cara, esse livro aqui eu preciso ler. E aí você vai anotando. Depois de um tempo, você vai ter uma lista extremamente confiável de livros, pô, para você ler. É isso, pô, não tem segredo, não tem atalho, não tem. Agora eu já te falei, né? É errado ver cursos, né? Só que não pode parar no curso. Por experiência própria também, e às vezes por falta de tempo, eu acabo vendo curso, que é mais fácil, é um consumo mais dinâmico. E aí eu tive uma experiência de que uma vez eu tinha lido um livro e depois eu fui ver um curso sobre o livro. O curso é muito bom, pô. Só que a comparação do curso, era um curso curto, obviamente, mas assim, como eu já tinha lido o livro e o curso era sobre o livro, sobre o método do livro, explicando o método que o livro explicava, né? Eu vi que o curso, apesar de bom, era superficial. Então, assim, você pode ver um curso, mas não pode parar no curso, né? E fugir de picareta, pô. Tem uns caras aí meio, pô, uns ex-alunos do Olavo de Carvalho aí que, pô, é autoajuda, pô. Tu olha assim e fala, cara, isso aqui o cara tá de sacanagem, né? Ele pega todo um conhecimento, né, do professor, e aí em vez de ele produzir algo de útil, né, que possa agregar algumas pessoas, ele produz autoajuda. Mas cada um sabe de si. Mas o que você precisa ter? Cara, tem cara de autoajuda? Pô, não vai, pô. Esse pessoal que quer te ensinar a ser forte, a ser homem, a ser não sei o quê, a ser pai de família. Esse pessoal tá vendendo autoajuda. Então, assim, então você precisa saber selecionar os cursos. E, dependendo do curso, cara, tu não pode parar no curso. Eu lembro quando eu me interessei para estudar as 12 camadas da personalidade, né, do Olavo de Carvalho. Antes de ir lá na fonte, né, o que eu fiz?
né? Não é que eu não estou falando isso aqui porque é a fórmula ideal, não. Eu falo um método meu. Ao longo do tempo, com um tempo de contato ali com a vida intelectual, você acaba entendendo também o que funciona para você e o que não funciona. E o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. O que eu fiz? Eu peguei alguns, alguns vídeos, alguns cursos sobre as 12 camadas para eu entender o macro, para eu entender melhor o assunto de uma forma geral. Depois que eu entendi o assunto de uma forma geral, eu falei assim, agora eu vou lá na fonte. Pô. Quem é a fonte? Professor Olavo de Carvalho. Aí eu fui lá, peguei a apostila dele para ler e peguei as aulas do COF. Pesquisando ali, eu descobri quais aulas do COF ele tratava sobre as 12 camadas. E aí eu fui assistir, eram 3 ou 4 aulas, de 2 a 3 horas cada aula, e aí eu fui assistir. Então, assim, o que eu estou falando, né? Não é errado, né, tu assistir um curso. Eu fui lá assistir o que o pessoal estava falando sobre o assunto. Entendi o macro. Agora eu falei assim, não, agora para eu entender melhor isso aqui, para eu ter um domínio maior sobre esse assunto, eu preciso ir lá onde a fonte. E aí eu fiz esse processo. E é a mesma coisa, só que às vezes o professor lá tem vídeo, né, aula. Mas quando a gente quer estudar um assunto, é livro, não tem jeito. E a gente vai ter que ler. E a vida intelectual, ela não é mar de rosas, né? É muito bom quando a gente posta fotinho no Instagram. Pega os livros, bota o livro que está lendo, ganha curtida. Agora, estudar, né, e aí a gente vai lá naquele livro, né, A Vida Intelectual, C.S. Lewis, é uma devoção, pô. É uma devoção. E o que acontece também? As pessoas não estão preparadas, pô, para a vida intelectual. O que acontece é isso também. Porque existe um outro problema com o brasileiro. O brasileiro é um povo de quarta camada. A camada imatura. Então, outra coisa que eu preciso pensar, cara, eu sou brasileiro, brasileiro é um povo caracterizado por estar na quarta camada, desenvolvimento da personalidade. Eu, como brasileiro, corro o risco de estar nessa camada, ou se eu não estou na quarta, posso estar na quinta, na sexta, camadas inferiores, que eu não atingi ainda a maturidade necessária para iniciar uma vida de estudos, ou que eu estou muito longe ainda, né, da camada intelectual, que é a nona camada, salvo engano. Eu estou muito longe dela e às vezes eu não vou nem alcançar. Mas quanto mais próximo dela eu estiver, melhor é, né? Melhor é, melhores são os frutos que eu vou tirar dessa vida intelectual por conta do motivo pelo qual eu estou buscando essa vida intelectual. Então, o que eu falo aqui, né, que é uma missão, é um objetivo do clube, né? É um objetivo meu. Assim, como idealizador do clube. Eu não quero solucionar os problemas do mundo. Então, não sei qual é o problema do mundo, não sei como solucionar. O problema do Brasil não sei, o problema político no Brasil também não sei. Só sei que do jeito que está não tem solução. O que tem que fazer é uma coisa nova. Aí como vai fazer eu não sei. Mas eu sei como, né? Não te dar uma fórmula pronta para isso, mas eu posso te falar assim, através da vida de estudos, você vai conseguir fortalecer a sua personalidade. E aí você vai ter, vai ser, e aí e aí, fortalecendo a sua personalidade, você vai conseguir, com o conhecimento que a gente tenta disponibilizar aqui no clube, através dos livros que a gente está editando, as aulas que a gente está postando, os textos no blog, e aqui a gente iniciando um contato aqui na comunidade, uma interação na comunidade, te dar um conhecimento necessário para te proteger e proteger a sua família. É isso, pô. É quando você olhar para um dever que parece ser super inocente do seu filho, você saber que aquilo ali não é inocente, pô. Que aquilo ali, com o tempo, ele vai perverter a alma do teu filho. Então, para que você tenha esse tipo de objetivo, de falar assim, cara, eu vou aprender aqui, eu vou fortalecer a minha personalidade, eu vou eu vou ter uma vida intelectual aqui, ou uma vida de estudos abaixo da camada intelectual, né, dessa vida intelectual, mas uma vida básica de estudo para proteger a minha família, você precisa estar
você precisa ter uma evolução, você precisa estar num grau de maturidade alto, pô, que pouca gente alcança. Então, o que a gente... Eu não pretendo aqui, eu não tenho essa ambição também de uma vida intelectual, de ser um intelectual. Isso aqui é para poucos. A devoção que o Saint-Simon fala é para poucos, mas para todo mundo é o seguinte: vamos estudar. Porque se eu não estudar, não só a vida material terrena do meu filho está em risco, é a alma do meu filho, pô, está em risco. Os meus filhos estão em risco de ir para o inferno, pô, se perder eternamente, porque eu não soube, eu não identifiquei os perigos que eles corriam na escola, num desenho, né, em contato na internet e tudo mais. Então, assim, o que a gente precisa é isso aqui. Então, a gente precisa... São coisas que a gente vai ter que precisa ser desenvolvida, cara. E aí a gente está correndo atrás de prejuízo, porque você deveria estar num nível de maturidade, uma sétima camada do desenvolvimento da tua personalidade, com 23, 25 anos. Aí você chegou aos 30 e não tá, aos 40 e não tá. Paralelo a isso, você acaba descobrindo que você carrega contigo deficiências básicas, pô, em português, interpretação de texto. Paralelo a tudo isso, você tem uma urgência de iniciar uma vida de estudos. E como que eu faço tudo isso? Não tem jeito, dá trabalho. Dá trabalho. E aí você vai ter que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Identificar em que camada você está na tua personalidade para poder alcançar pelo menos a sétima camada o mais rápido possível. Às vezes você está na quarta camada, na quinta camada. Você precisa melhorar a tua educação básica para que os frutos da tua vida de estudo sejam maiores. Entende? Então, assim, é muito complicado. A gente está correndo atrás de prejuízo. Por exemplo, eu falo com os meus amigos quando falam: não, minha filha lê... eu estava conversando com um amigo esses dias: não, minha filha lê tantos livros. Eu perguntei, né, quais são os livros e tal, porque na adolescência, cara, é um período para tu ler, para tu zerar ali dos 15 anos aos 20, tu tem que zerar a alta literatura, pô, né? A grande literatura. Por quê? Porque depois, cara, aí tu chega aos 35 anos, 30 anos e fala assim: caramba, velho, eu não li nada, pô. Eu não li literatura ainda. Preciso ler. Aí tu precisa ler literatura, precisa melhorar, porra, tua educação básica, você precisa desenvolver a tua personalidade, aí você precisa iniciar uma vida de estudo, aí precisa trabalhar, não tem tempo. Aí tu vira uma presa fácil pra um vigarista desse daí, que te vendendo autoajuda. Curso introdução disso, introdução daquilo, introdução à vida intelectual. Pô, introdução à vida intelectual, meu amigo. Senta, lê e vamos embora, pô. Entendeu? E outra coisa, pô. Não tem momento ideal não, é igual ter filho, pô. Qual é o momento ideal pra ter filho? Não tem. Deixa vir, pô. Tem os momentos que não são ideais, né? Mas, pô, tudo perfeito? Não vai ter, pô. Eu lembro que entre 2014 e 2018, 17 mais ou menos, aí, eu consegui ter um grande volume de leitura por conta do transporte público. Pô, ia passar 2 horas dentro de um ônibus, meu amigo. Ia ler. Hoje em dia, o que a gente tende a fazer? Instagram, Reels. Você precisa se dedicar realmente, né? E aí, meu amigo, dá trabalho. É igual treinar, pô, na academia, pô. Pô, é melhor ficar em casa comendo pizza. Assim, mas, pô, tu vai pra academia, vai correr, sei lá, vai praticar um esporte. É mais prazeroso, no sentido mais pejorativo do termo, animalesco do termo, ficar em casa, pô, comendo pizza e hambúrguer, bebendo refrigerante. Agora, fazer uma dieta, ter disciplina para treino, seja qual treino for, corrida, bicicleta, academia, cara, isso dá trabalho. Me dá trabalho. E aí você tem que decidir, pô, tu quer ter uma vida de estudos, né? Só que dá trabalho, pô. É mais fácil ficar vendo televisão, futebol. Mas dá trabalho, tem que encaixar essa vida em algum lugar. E não é muita coisa não. Pô, tu pega aí tu lê 10, 15 páginas por dia, cara, que não é muita coisa. Pô, tu
termina um livro de 300 páginas em um mês, pô. Menos de um mês. Então a gente também a gente tem que vencer a preguiça, ok? Eu não sei se eu consegui responder, né, tudo, né, assim, contribuir, né, na verdade, com o que já foi falado nos 2 vídeos, que são muito bons, e com o tema em si, né, com o fenômeno, né, que está acontecendo, assim, tentar comentar, né, de uma forma mais abrangente o fenômeno em si. Mas o que eu vejo sobre vida intelectual, assim, é isso. E esses são os problemas que eu acho assim, que a gente precisa abordar. Porque, pode ter certeza, você não é um milagre da natureza. Tem que aprender a ler como intelectual. Que é diferente de ler receita de bolo e bula de remédio. Então, e aí, como que eu faço para ler como intelectual? Aí é tema para um outro momento, talvez se for interessante para a gente conversar. E aí é individual demais, pô. Não tem como falar. Porque chega um momento da tua trajetória de vida de estudo que você precisa fazer um mapa da ignorância, né? Pô, eu já sei bastante coisa sobre comunismo. Eu tenho meu mapa da ignorância. O que eu preciso saber para entender melhor aquilo que eu já sei, né? Então existe um universo inteiro aí para estudar e tudo mais, né? Depois de muito tempo de estudo. Assim, então eu acho que é isso. Espero ter respondido, espero ter contribuído com alguma forma ali pro tema, né? E a gente tá junto aí. A gente tá correndo atrás do prejuízo também. Pô, me deparei com 26, 27 anos. Pô, aí eu percebi que a minha adolescência toda eu só li porcaria de literatura. Falei, caramba, pô, já tinha lido muito, não me elogiava. Quando eu cheguei, cara, 27 anos, falei, não li nada que prestasse. Aí a gente vai correndo atrás de prejuízo. Então, assim, eu admiro quem começou a vida intelectual e que o cara fala assim, pô, com 15 anos eu estava em altos debates filosóficos. Pô, é bom mesmo. Eu conheço gente jovem que eu olho assim e falo assim, cara, se eu com 18 anos tivesse essas preocupações de vida de estudo, hoje eu estaria bem mais na frente. A minha preocupação veio tardia, né? E aí a gente vai correndo atrás do prejuízo. Estamos todo mundo no mesmo barco, todo mundo para se ajudar, tá certo? Então aí um forte abraço e até mais.